Capítulo 3º. Das competências. Artigo 18. Compete ao CRES em sua área de jurisdição. Inciso 1º. Orientar, disciplinar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de assistente social. Inciso 2º. Zelar pelo livre exercício, dignidade e autonomia da profissão. Inciso 3º. Organizar e manter o registro profissional as assistentes sociais e das pessoas jurídicas que prestam serviços de consultoria, assessoria, planejamento, capacitação e outros em serviço social. Inciso 4º. Zelar pelo cumprimento e observância do Código de Ética Profissional, funcionando como órgão de primeira instância. Inciso 5º. Aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional, após regular instauração, processamento e julgamento de processo disciplinar ético. Inciso 6º. Manifestar-se ética, política e tecnicamente, perante os organismos públicos e privados em matéria de serviço social. Inciso 7º. Estabelecer políticas de ação em conformidade com as deliberações do Encontro Nacional CFES/CRES. Inciso 8º. Representar a profissão de assistente social, perante os órgãos da administração pública e privada. Inciso 9º. Expedir carteiras profissionais e cédulas de identidade ou outro documento de igual valor decidido pelo conjunto CFES/CRES para as assistentes sociais inscritos, bem como certificados de registro de pessoa jurídica. Inciso 10. Disciplinar, fiscalizar e normatizar as atividades de pessoas jurídicas que tenham como objetivo prestar serviços em assessoria, consultoria, planejamento e capacitação em serviço social. Inciso 11. Cumprir o Estatuto do Conjunto CFES/CRES, as resoluções, instruções e o presente regimento. Inciso 12. Elaborar propostas para os encontros descentralizados Encontro Nacional CFES/CRES. Inciso 13. Coordenar a realização do encontro descentralizado quando ocorrer no âmbito de sua jurisdição. Artigo 19. Compete à Assembleia Geral. Inciso 1º. Discutir e aprovar o regimento interno do CRES ou suas reformulações, para efeito de homologação pelo Conselho Pleno do CFES. Inciso 2º. Estabelecer o valor das anuidades de pessoa física e jurídica, formas de parcelamentos e descontos, taxas e emolumentos para o exercício subsequente, respeitados os limites percentuais que forem estabelecidos no Encontro Nacional CFES/CRES e na legislação em vigor. Inciso 3º. Apreciar, discutir, apresentar, aprovar e referendar as sugestões para compor a proposta orçamentária do CRES, a ser homologado pelo CFES. Inciso 4º. Apreciar e discutir a prestação de contas e relatório anual das atividades do CRES na Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada pelo menos até 15 dias antes do Encontro Nacional CFES/CRES. Inciso 5º. Eleger delegados, para participação no Encontro Nacional CFES/CRES respeitada a proporcionalidade e demais critérios estabelecidos no Estatuto do Conjunto CFES/CRES. Inciso 6º. Indicar profissionais do serviço social para compor a Comissão Regional Eleitoral. Inciso 7º. Determinar a instauração de sindicância, para apuração de fatos considerados, em tese, como irregulares, ocorridos no âmbito do CRES, quando constatado ato de omissão ou conivência deste, quanto às providências cabíveis. Inciso 8º. Eleger assistentes sociais para preenchimento de cargos, em caso de vacância de conselheiros, do CRES, que impossibilite a execução de tarefas atribuídas ao órgão, sendo que a Assembleia será convocada no âmbito de sua jurisdição,
quando se tratar de eleição para a vacância de membros desta. Inciso 9. Apresentar e apreciar propostas para os encontros descentralizados e o Encontro Nacional CFES, CRES. Artigo 20. Ao Conselho Pleno do CRES compete. Inciso 1. Funcionar como Tribunal de Ética Profissional e de Julgamento em primeira instância. Inciso 2. Instituir resoluções, relativas a atos administrativos praticados ou necessários à regulamentação e execução das normas expedidas pelo CFES, determinando sua publicação quando envolvam interesses de terceiros. Inciso 3. Deliberar sobre representação do CRES, dentre as assistentes sociais em pleno gozo de seus direitos, junto a colegiados dos órgãos públicos e privados, fóruns, conselhos de direitos e outros, sempre que solicitado, reafirmando uma prática democrática, não presidencialista. Inciso 4. Nomear, por meio de resolução, a Comissão Regional Eleitoral, com vistas à execução do processo eleitoral, no âmbito de sua jurisdição, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Código Eleitoral em vigor. Inciso 5. Dar publicidade, através dos meios e instrumentos disponíveis, às atividades, ações e deliberações do CRES para a categoria. Inciso 6. Encaminhar ou executar as deliberações do Encontro Nacional CFES, CRES, das Assembleias Gerais, e das decisões do CFES. Inciso 7. Convocar a Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, em conformidade com os critérios estabelecidos no presente regimento interno. Inciso 8. Discutir e aprovar as propostas e reformulações orçamentárias e os balancetes mensais, encaminhando-os ao CFES para efeito de apreciação e homologação. Inciso 9. Remeter ao Conselho Pleno do CFES denúncias e representações éticas para o consequente desaforamento, através de despacho devidamente fundamentado, quando aquelas se destinarem à apuração de fatos que envolvam conselheiros, membros do Conselho Fiscal e comissões. Inciso 10. Estabelecer a criação e extinção de comissões ou grupos de trabalho do CRES, aprovando a designação de seus membros. Inciso 11. Distribuir entre seus membros ou comissões, conforme o caso, processos, expedientes, indicações, sugestões e outros, para estudo e parecer. Inciso 12. Decidir sobre a aquisição e alienação de bens patrimoniais, cumpridas as normas estabelecidas pelo CFES de disposições legais previstas à espécie. Inciso 13. Aprovar a proposta orçamentária, a prestação de contas anual e reformulações, para aprovação em Assembleia Geral Ordinária, encaminhando posteriormente ao CFES na forma das instruções legais vigentes. Inciso 14. Apreciar os atos do presidente praticados sob a condição a referendum, ratificando-os ou não. Inciso 15. Decidir sobre a concessão de licença e afastamento dos conselheiros do CRES e sobre a perda ou extinção de seus mandatos. Inciso 16. Instituir as comissões permanentes de ética, de orientação, fiscalização, inscrição, registro, licitação e outras que se tornarem necessárias. Inciso 17. Estabelecer normas para a concessão de diárias para conselheiros, assessores, trabalhadores, convidados e profissionais designados para o desempenho de atividades de interesse do CRES. Inciso 18. Organizar administrativamente o CRES, acompanhando seu funcionamento e zelando pela regularidade e fiel execução das normas legais e regimentais. Inciso 19. Aprovar a abertura de créditos adicionais ao orçamento em vigor. Inciso 20. Regulamentar por resolução,
o valor das anuidades, taxas e emolumentos devidos as assistentes sociais e pessoas jurídicas inscritas no CRES, de acordo com a decisão da Assembleia Geral respeitados os limites estabelecidos pelo Encontro Nacional CFES, CRES e resolução do CFES. Inciso 21. Decidir sobre os critérios de parcelamento de anuidade em débito de pessoas físicas e jurídicas, com base nas deliberações do Encontro Nacional CFES, CRES, levando-se em conta as especificidades de cada região. Inciso 22. Fixar honorários, salários, gratificações de seus assessores, dos membros trabalhadores, as da comissão de licitação, bem como dos cargos de coordenação de setor, trabalhadores, as concursados ou encargos comissionados, bolsas para estagiários, as de jovens aprendizes, respeitadas as disponibilidades e previsão orçamentárias e a legislação em vigor. Inciso 23. Decidir sobre a aplicação de penalidades administrativas, instaurando, se for o caso, sindicância competente para apuração de fatos. Inciso 24. Decidir sobre a admissão e dispensa de trabalhadores, assessores, e consultores, nomeação e exoneração de comissionados, processos de seleção pública e simplificado devidamente justificado, contratos de prestação de serviços na forma desse regimento interno e da legislação em vigor. Inciso 25. Determinar a instauração de sindicância ou inquérito administrativo para apuração de fatos considerados, em tese irregulares, ocorridos no âmbito do CRES. Inciso 26. Indicar um membro do Conselho Fiscal, para compor a comissão especial do CFES, atendendo ao disposto no artigo 20 do Estatuto do Conjunto CFES/CRES. Inciso 27. Elaborar propostas para os encontros descentralizados e participar da sua organização. Artigo 21. A diretoria do CRES compete. Inciso 1. Cumprir as decisões da Assembleia Geral, do Conselho Pleno, resoluções e instruções do CRES e do CFES. Inciso 2. Cumprir os prazos estabelecidos pelo Estatuto do Conjunto CFES, CRES, pelo Conselho Federal e Assembleia Geral. Inciso 3. Resolver casos de urgência ad referendum do Conselho Pleno. Inciso 4. Proceder à aquisição ou alienação de bens patrimoniais, uma vez autorizado pelo Conselho Pleno, cumpridas as disposições normativas expedidas pelo CFES. Inciso 5. Propor critérios para fixação de diárias, taxas e emolumentos, submetendo à aprovação do Conselho Pleno. Inciso 6. Encaminhar ao CFES após apreciação e aprovação pelo Conselho Pleno do CRES, as propostas e reformulações orçamentárias, os balancetes mensais e prestação de contas, nos prazos previstos pelo Estatuto do Conjunto CFES/CRES. Inciso 7. Fornecer ao Conselho Fiscal, quando requisitado, os elementos necessários ao fiel cumprimento das atribuições do mesmo. Inciso 8. Estabelecer normas quanto à estrutura e funcionamento administrativo para os serviços de secretaria, coordenação executiva, financeiro, contabilidade, inscrição, registro, orientação, fiscalização, recepção, serviços administrativos e serviços gerais. Inciso 9. Remeter ao CFES nos prazos definidos a cota parte devida, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Encontro Nacional CFES, CRES. Artigo 22. Compete ao Conselho Fiscal. Inciso 1. Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária do CRES. Inciso 2. Examinar os balancetes mensais, as propostas e reformulações orçamentárias do CRES, emitindo parecer sobre as mesmas. Inciso 3.
Examinar os documentos contábeis do CRES, emitindo parecer sobre os mesmos. Inciso 4. Requisitar da direção do CRES os elementos necessários para o fiel cumprimento de suas atribuições fiscais. Inciso 5. Examinar a prestação de contas do CRES, emitindo parecer conclusivo sobre a mesma. Inciso 6. Sugerir procedimentos contábeis e fiscais para otimização dos serviços,